Nós temos a alegria de, durante este mês, em especial, nós começamos a leitura de toda a Bíblia e nós terminamos sábado, ontem, o livro de Gênesis. E hoje começamos uma nova jornada. Vou usar a peregrinação pelo Êxodo. Nós vamos ter a alegria de, nessa semana, peregrinar no livro de Êxodo. E quando a gente chega no livro de Êxodo, nós fomos tão abençoados em Gênesis, mas Deus tem sempre algo novo para nos falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração, e quando a gente olha para o livro de Êxodo, nós vamos notar nesse livro grandes batalhas. Batalhas gigantes, como o povo de Israel ser liberto da opressão de Faraó e do governo egípcio. Nós vamos notar também o levantar de grandes guerreiros, homens como Moisés, que o Senhor no decorrer da história vai levantar para fazer diferença na vida do seu povo. Mas nós também vamos ver grandes vitórias do povo de Deus. Pensando no livro de Êxodo e pensando no que Deus tem falado ao nosso coração durante esses dias, quero meditar justamente sobre isso com os irmãos hoje. Grandes batalhas, grandes guerreiros e grandes vitórias. É interessante que Deus nos prepara para grandes vitórias através de grandes batalhas. Às vezes a gente não entende por que nós enfrentamos a luta, a adversidade, o problema. Na nossa visão limitada, a gente não consegue enxergar lá na frente, mas Deus usa as grandes batalhas para nos levar às grandes vitórias. Eu gosto sempre de lembrar do irmão Joaquim Félix, que para mim é um grande conselheiro, irmãos aqui. Irmão Josimar, precisamos trazer o irmão Joaquim aqui um domingo para ele trazer a palavra para nós. Amém. Irmão Joaquim era o diácono da igreja, é o diácono da igreja que eu fui criado, e sempre me aconselhava, e eu voltava para casa com ele após os cultos, já disse aos irmãos, e ele ia me aconselhando, e ele dizia assim, um dos bons conselhos que ele deu: filho, não reclame da batalha, da luta, porque nós vamos passar por lutas, mas só tem vitória quem passa pela luta. Não tem vitória se nós não passarmos pelas lutas, e Deus usa as lutas para nos preparar para as grandes vitórias. E aí a gente pensa em grandes batalhas, e quando a gente fala sobre grandes batalhas, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer nessa noite é: como você reage diante das batalhas? Qual é a sua reação diante de uma grande batalha? E mais, como você enxerga a grande batalha? Você consegue enxergar a adversidade como oportunidade de Deus na sua vida? Às vezes nós não entendemos, e nós, diante da adversidade, pensamos e olhamos para ela como algo ruim, e de fato, quando nós estamos envolvidos, ela é. Não é fácil enfrentar a adversidade, não é fácil enfrentar o problema, não é fácil enfrentar a luta, mas nós somos desafiados a olhar para ela como oportunidade de crescimento. Olhar para a batalha também, tirarmos lições para a vida. Um grande desafio que nós temos é aprender com os nossos próprios erros, que às vezes nós não aprendemos. Erramos, insistentemente erramos, e não tiramos lições destas batalhas. É por isso que nessa noite quero pensar com os irmãos justamente sobre isso. Sobre o livro do Êxodo, o que estava acontecendo, o que o Senhor estava querendo nos ensinar através daquela história linda que nós começamos a ler a partir do dia de hoje. O Êxodo, irmãos, nada mais é, e trouxe essa definição,
que eu acho que mexeu muito com o meu coração. O Êxodo é uma apresentação de uma grande batalha, de um grande guerreiro e de uma grande vitória. Quando a gente lê o livro do Êxodo, a gente vê isso. Essa sequência. Uma sequência de batalhas. A presença de homens guerreiros, ou de um homem guerreiro, que é Moisés. Mas nós vamos ver também a grande vitória do povo de Israel. Sem dúvida alguma, o personagem principal do livro, o personagem principal da história, e nos chama muita atenção sobre a sua vida. E quem era esse Moisés? Quem pôde ler hoje os primeiros 4 capítulos pôde entender e compreender. Moisés vem do hebraico Moshe, retirado das águas. Capítulo 2, versículo 10, o seu nome foi dado pela filha de Faraó, devido à circunstância do que estava acontecendo. Quando ele então é retirado das águas, aquele contexto, a circunstância da sua história, isso é muito comum no Antigo Testamento, o contexto do nascimento era o contexto em que se dava o nome. Assim foi com os filhos dele também, quando ele vai para a terra de Midian. É interessante que quando a gente olha, Moisés era da tribo de Levi, filho de Arão e Joquebede. A gente olha para a sua história, ele tinha uma história, uma família. Ele estava ali alinhado entre as 12 tribos, e nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho, para a gente entender o contexto em que o texto que nós vamos meditar nessa noite está. E ele tinha como seus irmãos mais velhos Arão e Miriam, uma família que temia o Senhor, e a gente nota isso na jornada da sua história. E ele nasceu aproximadamente em 1520, afirma Flávio José, um dos historiadores que fala muito sobre a história do povo hebreu. A história dos hebreus, ele tem um livrão assim, e ele menciona muito sobre isso, e ele faz questão de mencionar essa data do nascimento de Moisés, e a relação dele era justamente a relação com aquele que estava governando na época o Egito. É interessante que quando a gente olha para o Êxodo, algumas coisas estavam acontecendo, e a gente olha que era o cumprimento. A gente vê essa saída do povo de Deus como o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Deus tinha dito a Abraão lá em Gênesis 12, Abraão, eu vou fazer de você, eu vou levantar através de você uma grande nação. A tua descendência será poderosa, a tua descendência será grande. E o Êxodo é de fato essa concretização. E o livro começa justamente com a descida do povo de Israel, sabe para onde? Para o Egito. É o finalzinho da história de José, é o finalzinho dessa conexão de toda a vida de José, agora com um novo momento do povo, e o livro termina, nós vamos ver isso na próxima semana, com o povo lá no Sinai, já com o tabernáculo construído. Ali estava a presença de Deus, a arca da aliança, e as tábuas da lei, e nós vamos poder avançar um pouco mais. Agora, uma coisa interessante, o Êxodo é a preservação das palavras das alianças, ou da principal aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Aliança essa que foi registrada por Moisés, e ele fala e narra essa aliança, e ele então, como mediador dessa aliança, faz questão de narrá-la e escrever e descrever o que Deus esperava do seu povo. Se você leu hoje, os primeiros 4 capítulos começaram nos mostrando a descendência de Jacó. O texto começa falando quem eram os descendentes de Jacó que estavam ali no Egito. Nos fala sobre o episódio das parteiras. É interessante como as 2 parteiras receberam a ordem e elas não obedeceram a ordem. Elas temiam ao Senhor. Interessante. Elas preferiram temer ao Senhor do que fazer a vontade de Faraó. E fruto desse temer ao Senhor, vidas foram salvas, inclusive a de Moisés. E aí nós vimos o nascimento e a educação de Moisés, como isso deu. Moisés então cresce. E ele então passa um episódio em ver alguém do seu povo passando por uma situação muito constrangedora. Então ele vai e mata aquele egípcio. Então as pessoas tomam conta do seu erro e ele foge para a terra de Midian.
É interessante que nós lemos hoje, os irmãos que também acompanharam, quando Moisés foge para a terra de Midian, ele então vai viver um novo tempo ali. Só que o texto diz que enquanto ele estava para lá, e lá ele formou família, lá ele conhece a sua esposa, lá ele tem os seus filhos, lá tem toda a sua história, mas com o passar do tempo, aquele rei que era opressor, que oprimia e estava oprimindo o povo de Israel, ele morre. Deus então, diz o capítulo 2, versículo 24, que ele ouviu o clamor do seu povo. O clamor do povo de Deus chegou ao trono de Deus, e então Deus fala com Moisés. O grupo de cá hoje até mencionou esse texto. Fala com Moisés através daquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E ele se aproxima, e então o Senhor diz a ele: tira as sandálias, porque esse lugar é santo. Era a presença de Deus. E ele teve uma experiência extraordinária com Deus. E Deus fala para ele agora encarar uma tarefa desafiadora. Qual era essa tarefa? Voltar para o Egito. Voltar para a sua terra de origem. Voltar para ser instrumento de Deus para libertar o seu povo. E Moisés então arruma todos os seus argumentos humanos, e Deus vai respondendo argumento por argumento de Moisés, para que ele entenda a necessidade que ele tinha de voltar e ser instrumento nas mãos do Senhor. Deus dá poderes a Moisés. E então Moisés regressa para o Egito. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse no capítulo 4 do livro do Êxodo, porque isso aqui que eu mencionei até agora foi um resumo do que são esses 4 capítulos. E eu queria que você pudesse então abrir Êxodo capítulo 4. E nós vamos ler juntos em uma só voz o versículo 21. Êxodo capítulo 4, versículo 21. É um texto que nós iremos ler e é onde nós vamos meditar nesta noite, que é justamente Deus falando com Moisés depois da sua decisão de retorno, depois da sua decisão de voltar para a sua terra. Está na tela o texto, a gente pode usar essa versão, que aqui é a Nova Almeida atualizada. Vamos juntos, meus irmãos? O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Vamos ler novamente? O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Esse texto é interessantíssimo, porque ele está num contexto onde Moisés já tinha tido a experiência com o Senhor. E se você depois ler em casa e lembrar daquilo que você leu no dia de hoje, ele, a partir do verso 18, ele volta dessa experiência. E ele então tem um encontro com Reuel. Na verdade, Jetro era o oposto do seu sogro, o seu nome era Reuel. Muitas vezes nós dizemos que o nome do sogro de Moisés é Jetro. Não, o nome do sogro dele é Reuel. E ele volta a estar com o seu sogro, se encontra com ele, conta toda essa história, partilha com ele o que estava acontecendo, e ele diz: eu irei agora e tomarei os meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Aí o sogro dele diz: vai em paz. Ele tem essa experiência de retornar, essa experiência com Deus, e nesta jornada o Senhor então fala com ele: Moisés, quando você chegar lá no Egito, trate de fazer aqueles milagres que eu coloquei nas suas mãos. O que estava nas mãos de Moisés? Um cajado, uma vara. Como pastor de ovelhas, estava com o seu cajado, e o Senhor já tinha feito um milagre
para ele entender o próprio milagre da lepra, as coisas que tinham acontecido. Então o Senhor diz a ele: faça esses milagres. Mas o Senhor diz algo que me chama a atenção: eu vou endurecer o coração de Faraó. Você vai, mas eu irei endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o povo ir. André, você já pensou? Você dentro dessa situação, Deus te diz: vá libertar o meu povo, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou arrochar o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Aparentemente parece até ser contraditório, mas quando a gente olha para esse texto e se aproxima mais dele, ao olhar e entender essa expressão, eu irei endurecer o coração de Faraó, a gente precisa parar, irmãos, e entender aquilo que o Êxodo está nos ensinando. Nós precisamos parar e compreender que em muitas situações ali Deus não queria somente trabalhar com o povo, mas em primeiro lugar Deus estava trabalhando com Moisés. Antes de trabalhar com todo o povo, Deus queria trabalhar era com Moisés, para ele entender todo o processo, ele entender tudo que estava ao seu redor, tudo que estava acontecendo. E Moisés, irmãos, precisava ser lapidado por Deus. Então, quando Deus usa essa expressão, vai e fala, mas eu vou endurecer, Deus de todas as formas estava trabalhando com Moisés em todo o processo. E às vezes a nossa maior dificuldade é entender Deus trabalhando conosco, porque normalmente nos momentos desafiadores da nossa vida, a gente enxerga Deus trabalhando com quem está ao nosso lado, a gente enxerga Deus em muitas coisas, mas nem sempre, no meio da luta, no meio da adversidade, a gente consegue ver Deus trabalhando no meu caráter, na minha história. O que nós podemos aprender com Moisés? Quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para Moisés, para esse contexto em que nós mencionamos aqui, nessa noite eu queria mencionar com os irmãos 3 coisas que para mim foram lições preciosas, e eu quero partilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu aprendi com Moisés, sobre grandes batalhas, grande guerreiro e grandes vitórias, em especial grandes vitórias, que é o que nós mais queremos, foi o seguinte: grandes vitórias serão frutos de obediência. Eu queria que você pudesse dizer isso para quem está perto de você. Grandes vitórias são frutos de obediência. É difícil a gente entender isso. Todos nós queremos a vitória, todos nós queremos o troféu, todos nós queremos chegar em primeiro lugar, todos nós queremos o pódio, todos nós queremos o reconhecimento, mas nem sempre nós lembramos do preço a ser pago e do caminho a ser percorrido para alcançarmos a vitória. A vitória tem um preço. A batalha, ao ser alcançada, aqui Moisés vai nos ensinar isso, que para grandes vitórias nós precisamos de obediência. E é interessante que no capítulo 4, verso 18, Moisés volta para Jetro, seu sogro, e diz: deixe-me voltar para os meus irmãos. Deus tinha dito para ele: vá para o Egito. E ele volta desta experiência com Deus, e ao retornar dessa experiência com Deus lá no Monte Horebe, ele retorna, e a primeira coisa que ele faz, é interessante demais isso, irmãos, ele fala para o seu sogro que ele ia o quê? Voltar para o seu povo. Isso era o quê? Uma atitude de obediência. Só que às vezes na nossa vida, o que aparece diante de nós é isso aqui, ó: obedecer ou desobedecer. Era a mesma coisa diante de Moisés. Que decisão tomar? Obedeço, não obedeço? Tive essa experiência com Deus, e agora voltar para o Egito. Quando a gente pensa
pensa, irmã Adriana, Moisés ele poderia facilmente, sabe o que? Escolher ficar em Midian. Ele poderia realmente querer permanecer, querer ficar em Midian. Sabe por quê, irmãos? Midian tinha alguns significados. Era terra de acolhimento. Quando eu digo significados para Moisés, porque ele chega ali corrido, ele chega numa situação desafiadora, e ali ele é acolhido, ele é recebido por Reuel, ele passa a ter uma família. Então ali foi terra de acolhimento para ele, ali estava a segurança familiar dele. Naquele lugar estavam os seus familiares, ali estava a esposa, ali estavam os filhos, ali estava a família da esposa, ali ele tinha bens materiais. Ele era pastor de ovelhas, ali ele estava com o seu sogro, ali ele tinha um aporte, ele tinha onde estar. É interessante que ele estava ao redor, toda a segurança. Então, diante da palavra do Senhor, Moisés tem uma escolha. Sabe quando a vida está aparentemente ajustada? Tudo estava assim, mais ou menos indo bem, as coisas caminhando bem, e aí Deus chega e diz, primeiro que já aparece num fogo que só tem fogo e não queima, o negócio já é diferente lá no Horebe, e aí diz para mim agora, volta! Eu podia ficar em Midian, ele podia ficar em Midian, só que Moisés, ele escolhe. Tinha uma outra escolha diante dele. Ele poderia também escolher voltar para o Egito. E voltar para o Egito significava, em primeiro lugar, o desafio de liderar um povo. Irmãos, e que povo! Que a história a gente vai ver. Se tinha codorniz estava ruim, se tinha água estava ruim, se tinha carne estava ruim. Não é moleza não. A história do povo não é fácil, não. Um povo abençoado por ser o povo de Deus, mas aonde tem gente, tem circunstâncias, tem desafios, tem relacionamentos. E Moisés agora ia ter que lidar com todas estas coisas e mais, enfrentar Faraó. E não era só enfrentar Faraó, era enfrentar Faraó sabendo que o coração dele seria duro. E mais, retornassem muitas coisas. Irmãos, Deus dá, é maravilhoso as coisas que Deus vai mostrando a gente na leitura das Escrituras. Olha o que diz 4:20, vamos ler juntos? Então Moisés tomou a mulher e os filhos e fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Ele retornou com o que para lá? Ele estava abrindo mão de tudo. Que escolha! Só a obediência faz isso com a gente. Estava diante de Moisés obedecer ou não obedecer. Moisés escolheu obedecer. Moisés escolheu obedecer ao Senhor. Por quê? Porque grandes vitórias serão frutos de obediência. Nós podemos ter diante de nós obedecer ou desobedecer. Cabe a nós entender o que de fato nós queremos para nós. Nós aprendemos isso com Moisés. As vitórias extraordinárias que ele teve foi fruto da obediência. Outra coisa que me chama muita atenção: grandes vitórias são frutos de obediência, mas serão frutos também de quê? Perseverança. Como a gente desiste fácil das coisas boas que Deus nos deu. Como a gente facilmente, e a gente lê o Gênesis, troca a primogenitura por um prato de lentilhas. A bênção do Senhor por uma comidinha rápida, por uma coisinha que aparentemente parece ser boa. O que Moisés estava nos ensinando? E nos ensina ao iniciar o Êxodo, que ele era um homem que o Senhor estava ensinando a ser perseverante. Ou seja, você vai, Moisés, mas eu vou endurecer o coração do faraó para que não deixe o povo ir. Isso aqui, irmãos, foi uma tarefa de resiliência, de perseverança, e a gente sabe disso. Somente um coração perseverante, tratado por Deus, teria condições de estar numa situação assim. Porque se fosse outro, talvez, se fosse eu, assim, Senhor, eu estou fora.
Eu tenho ido atrás, eu tenho falado com o faraó, eu tenho feito tudo que o Senhor manda e nada acontece. Ele até no início teve um coração assim mais manso, mas agora o homem está duro. Perseverança. Moisés deveria então ir até a presença de Faraó, estar com o Faraó, se apresentar como líder do povo. E se fosse questionado quem tinha mandado, ele diria: eu sou o que mandou, eu sou o que sou. E é interessante, ele iria fazer todos os milagres que Deus o tinha ordenado a fazer, mas diante de tudo isso, o coração de Faraó continuava o quê? Duro. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixe meu povo ir. Coração duro de Faraó. E aí, irmãos, a gente precisa entender uma coisa: Faraó foi apenas um instrumento de Deus, para que a gente pudesse ver uma grande batalha, para que a gente pudesse conhecer um grande guerreiro, e a gente pudesse se alegrar com a vitória. Faraó foi apenas instrumento ali naquele momento, para trabalhar, o trabalhar de Deus na vida de Moisés, o trabalhar de Deus na vida do seu povo. E aí ele aprendeu e entendeu que as lutas deste tempo, as lutas da nossa história, é para nos tornar pessoas mais perseverantes. A coisa está difícil? Reclama não. Deus está te tratando, Deus está te dando perseverança, perseverança, perseverança. Não abra mão dos sonhos de Deus, seja perseverante. Quando eu digo sonhos de Deus, é usar uma linguagem humana para Deus, aquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele já colocou no seu coração, aquilo que Ele tem lhe dado, aquilo que Ele tem estado ao seu lado. Seja perseverante. Moisés estava sendo lapidado por Deus para ser perseverante. E que desafio! Agora a gente caminha para o fim e a gente termina também entendendo uma coisa. Antes de chegar no último ponto, para Moisés ser perseverante, o que Moisés tinha aí na mão? O cajado. Interessante isso, irmão Josimar. Sabe o que era o cajado? Moisés, ele se agarra firmemente nesse cajado como pastor, e ele vai para o Egito, e ele entra no Egito, para fim de enfrentar, sabe o que, irmãos? O maior desafio da sua vida. Mas sabe o que era o cajado também para Moisés? Era a garantia da presença e do poder de Deus que estava com ele. Ele não estava sozinho. O desafio era grande, a circunstância era grande, mas Deus estava ao seu lado. E aí uma coisa que me chama a atenção: Deus nos dá as suas promessas e a certeza que Ele está conosco. Então nós sempre devemos recomeçar, ser perseverante, mesmo quando tudo parece estar errado. Amém. Glória a Deus. Que Deus estava dizendo para Moisés: eu estou com você. O coração dele vai ser duro, muitas coisas desafiadoras vão acontecer, mas sempre recomece, sempre renove a sua esperança, porque eu estou contigo. Olha aí na tua mão, joga no chão, pega de novo, bote a tua mão aqui no peito. Olha as experiências que Moisés teve. Eu estou com você. Grandes vitórias serão frutos de recomeços e de perseverança. Vamos repetir juntos isso bem forte. Grandes vitórias serão frutos de recomeços e de perseverança. Vamos repetir mais uma vez. Grandes vitórias serão frutos de recomeços e perseverança. Quer um homem que recomeçou mais que Moisés? Quer ver só um exemplo? Chega no capítulo 33, ele sobe para falar com Deus. O povo pega todo o ouro, faz um bezerro, e ali Deus quis destruir todo o povo. E Deus disse: Moisés, é o seguinte, vamos daqui para frente, só eu e você. Em outras palavras, foi desta forma. E Moisés disse assim: Senhor, não, Senhor. E aí Deus disse a Moisés: então, você segue com esse povo, mas eu não irei contigo. Ele disse: Senhor, se tu não for, eu também não vou.
Mas o que Moisés ali estava dizendo? Senhor, vamos recomeçar. Eu irei recomeçar com esse povo. E a gente nota na história que ele recomeça todo o processo. Quantas vezes Moisés recomeçou? As vitórias, irmãos, são fruto de perseverança e recomeço. Agora a gente termina nessa noite aprendendo que as grandes vitórias nos mostram quem Deus é ou quem é Deus. Vamos repetir juntos? Grandes vitórias nos mostram quem é Deus. O que estava acontecendo? Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Quem era Faraó no contexto egípcio? Faraó era Deus. Para os egípcios, Faraó é Deus. E o que o Senhor estava dizendo? Eu tenho poder para endurecer o coração desses que eles acham que é Deus. O que o Senhor está nos ensinando é que Deus tem poder para colocar e tirar o rei. É Ele que põe, é Ele que tira. Deus está nos ensinando que Ele tem poder para endurecer o coração de Faraó, que se dizia ser Deus, e para livrar o povo de tão grande opressão. O povo poderia achar que Faraó era Deus. Então Deus mostrou que até sobre aquele que eles achavam que era Deus, Ele tinha poder. É por isso que faz sentido a morte dos primogênitos como última praga, porque era justamente a casa que tinha um umbral, o sangue na parede, o sangue no portal, ali a morte passava sobre ela, e então ali, meus irmãos, o primogênito daquela casa não era morto, mas aonde não tinha o sangue, o que acontecia? Havia a morte. Quem era o primogênito da casa de Faraó? O próximo rei, o próximo Deus. Então o nosso Deus mostrou àquele povo, ao seu povo, a todos que estavam ao redor, que Ele é Deus. Endureceu o coração de Faraó, nos mostra o poder de Deus sobre todas as coisas. Moisés estava conhecendo quem de fato era o Deus que convocou ele para aquela missão. O Deus que tem poder até para endurecer o coração daquele que se diz Deus. Porque Ele é o maior, Ele é o Criador de todas as coisas. E na verdade, Ele é o único Deus, a qual deve toda honra, toda glória e toda adoração. O meu Deus tem poder. O meu Deus é grande. O meu Deus é maravilhoso. Ele pode todas as coisas. Ele restaura e muda toda e qualquer história, porque Ele é Deus. O que nós aprendemos com Êxodo, irmãos? Que grandes vitórias serão fruto de quê? Obediência. Serão fruto de quê? Obediência. Grandes vitórias serão fruto de quê? Perseverança. Perseverança. E grandes vitórias nos mostram quem é? Deus. É interessante, irmãos, que Deus nos prepara para grandes vitórias através de grandes batalhas. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como você entrou aqui essa semana. Eu não sei como tem sido os seus dias. Talvez a única coisa que você me diz é assim: eu tenho enfrentado dias difíceis. Eu tenho enfrentado duras provas. Eu tenho enfrentado provações. Eu tenho enfrentado grandes batalhas. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais nem como lidar com estas coisas. E nessa noite Deus está falando conosco. Você que está nos assistindo pela internet. As grandes batalhas é Deus nos preparando para as grandes vitórias. A luta está grande? Fica tranquilo, porque o nosso Deus nos dá força para vencer. A única coisa que Ele está dizendo conosco nessa noite: faça como Moisés, seja obediente. Faça como Moisés, deixe Midian, que pode ser uma terra de conforto, deixe a sua família, que pode aparentemente ser conforto, e vai para a terra que eu estou te mostrando, vai para o lugar que eu estou te falando, vai para onde eu te ordenei, porque quem te mandou ir foi eu, e eu sou o teu Deus, o Senhor da tua vida, o Senhor que tem cuidado de você, e a grande vitória virá, ainda que a batalha seja grande.
Eu termino lembrando a você que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tem algumas versões. Eu gosto mais daquela versão que diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe qual é o significado disso, irmão Valdinei? Que aquele que esteve presente com Moisés, que abriu o mar, aquele que fez descer o maná do céu, aquele que pegou as águas amargas de Mara e transformou em águas doces. Por isso que ele é aquele conhecido que faz brotar um manancial em terra seca, em terra difícil, em terra desafiadora. Aquele que estava, como hoje nós vimos aqui, estudamos mais cedo, com Daniel na cova dos leões. Aquele que estava com Jonas, mesmo no mais profundo do mar, no ventre de um grande peixe. É o mesmo que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. É o mesmo que esteve com o seu povo no tempo do cativeiro. É o mesmo que chegou na casa de Jairo, quando a sua filha já não tinha mais vida, e ele disse à menina: menina, levanta-te. É o mesmo que chegou na casa de Lázaro, lá em Betânia, e todos choravam, e diziam: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, nada disso tinha acontecido. Mas já fazem 4 dias. Mas ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele vira e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai, Lázaro, de onde você está. E Lázaro levanta e vem, e ali ele mostra que ele tem poder sobre a vida, poder sobre a morte, poder sobre todas as coisas, porque Jesus, esse nome tem poder. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nessa noite ele está aqui. E ele está aqui convidando você hoje a tomar uma atitude como Moisés. Eu não sei o que você tem enfrentado, e eu queria convidar você a ficar de pé, mas eu gostaria de desafiar você nessa noite a tomar um passo de fé e a entregar-se tudo o que você tem enfrentado a Jesus, se apresentar diante de Deus, se derramar, ofertar a Ele o teu coração e dizer: Pai, eu quero cumprir os teus planos. Eu estou cansado, Senhor, eu não quero ficar em Midian, não. Eu não quero ficar nessa terra de refúgio, não. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, porque eu tenho entendido nessa noite que para grandes vitórias eu preciso obedecer. Para grandes vitórias eu preciso ser perseverante. E eu quero conhecer o Senhor mais de perto e saber que o Senhor é Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. E depois eu quero desafiar você a orar comigo nessa noite, a tomar uma decisão com Jesus, a entregar o governo da sua história para Ele e deixar que Ele mude a sua vida.